Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E hoje nós vamos estar falando sobre o versículo 32, Romanos 32. Vai dizer assim: Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós falamos ontem que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E hoje nós vamos falar sobre o seu filho, seu único filho, aquele que ele não poupou, ele não poupou nem mesmo o filho dele, para que ele morresse por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar livres para adorar, para exaltar e glorificar o seu santo nome. E nós podemos imaginar, né? Como o Senhor é tão gracioso, como o Senhor foi tão bondoso. E fazendo uma análise aqui, eu estava vendo algo que, olha, o Senhor, ele simplesmente enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Quando nós falamos, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente fica assim, como assim? O Senhor já garantiu, o Senhor já falou assim, olha, eu escolhi você e eu vou te dar a vitória. E todo aquele que se levantar contra você vai cair, porque eu estou contigo. Eu já garanti a vitória. Mas eu quero que você lembre de uma coisa: tudo isso acontece porque eu enviei o meu filho para morrer por você. Imagina só, Deus, o juiz, tem um filho, um único filho, que lhe é preciosíssimo. E esse filho nunca cometeu sequer um delito, nunca pecou, nunca fez nada, nada, nada. Tudo quanto ele fazia era sempre do agrado do Pai. Aí nós vemos lá em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isaías vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós se desviava pelo caminho. Mas o Senhor veio com um propósito, e o próprio Jesus, que sequer cometeu um delito, e ele fazia tudo que agradasse ao Pai, igual um filho nosso, hein? Tem filhos que faz de tudo para agradar o pai e a mãe. Somente quando existem aquele contrito em que o pai ou a mãe gosta mais do filho tal e menos do outro. Então aquele desejo de satisfazer ao pai, à mãe, então ele vai fazer de tudo para agradar. Lembre que quando eu e a minha irmã nós éramos na fase, né, da adolescência ali, a minha irmã sempre foi uma excelente cozinheira. Então ela sempre cozinhava. E ela cozinhava desde pequena, ela cozinhava muito bem. Já não era muito a minha praia. Mas eu vi alegria no meu pai em saborear aquela comida e aquela coisa toda. Então eu quis chamar a atenção dele. Mas só que depois eu fui entender que eu era uma filha amada e que eu podia chamar a atenção dele, mas em outra área, em outro sentido, eu fazendo outra coisa. Mas na minha mentinha de criança, eu tinha que cozinhar igual a minha irmã, para ele também se sentir realizado, feliz. Olha, minha filha cozinha. Então. Você acha que deu certo? Não, não deu certo. Eu não sabia cozinhar nada. Não, hoje eu cozinho. Mas naquela época, não. E depois eu fui entender que o meu pai me amava independente se eu cozinhasse bem ou não. Independente do que eu fazia. Meu pai me amava da mesma maneira.
Do mesmo jeito que ele amava a minha irmã que cozinhava muito bem, ele também me amava. Então, não precisava ter aquela disputa, porque ele me amava do jeito que eu era. Então agora você imagina o Senhor, mas eu tentava agradar. Agora imagina Jesus que não fez nada, não teve delito algum, e ele estava fazendo ali a vontade do Pai. E a vontade do Pai era, olha, eu amo tanto eles que eu preciso que alguém morra no lugar deles, como último sacrifício. Então Jesus simplesmente faz aquilo. Jesus está vindo. Jesus desce, deixa toda a sua glória, deixa todo o seu trono, deixa toda a sua majestade e vem a este mundo para morrer por mim e por você. Não porque nós merecemos. Não porque nós precisamos. Não porque nós somos melhores. Não. Muito pelo contrário. Ele veio fazer a vontade de Deus. Paulo está deixando claro para nós. Olha, Jesus, ele está fazendo, ele está realizando a vontade do seu Pai que estás no céu. Isaías já estava dizendo, olha, vocês eram como ovelhas desgarradas. Mas virá alguém que vai juntar vocês. E vocês vão entender que vocês têm que fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, eu sempre falo, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, assim como nós queremos agradar as outras pessoas, porque nós temos o hábito de querer agradar todo mundo. Nós queremos, às vezes nós falamos assim, não, mas eu faço um serviço porque eu tenho que receber. Mas você vai trabalhar todos os dias. Você evita faltar. Você, na sua casa, você quer agradar a todos. Você quer deixar todo mundo super bem, todo mundo confortável. E por que nós não conseguimos fazer da mesma maneira para agradar o nosso Deus? Fazer a vontade dele, viver no centro da vontade dele. Olha, ele entregou o único filho para morrer por nós. Ele não poupou, gente, sabe o que? Ele não poupou o único filho para morrer por mim e por você. É uma semelhança imensurável uma severidade e, sabe, é aplicada a cada detalhe. Deus não poupou. Ele não poupa o seu único filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos, imagina só, se hoje nós tivéssemos que nos sacrificar, como Jesus fez. Engraçado que quando alguém levanta algo contra nós, ou que é feito qualquer coisa, a primeira coisa que nós fazemos, eu acho que eu não vou mais à igreja. Pra quê? Se é numa perseguição e todo mundo fica falando mal de você, e é isso e aquilo. E nós esquecemos que Deus enviou o seu único filho para que hoje nós pudéssemos estar livres para agradar ao Senhor. E na primeira oportunidade, na primeira perseguição, nós simplesmente falamos não queremos mais. E nós esquecemos que foi transferido para o Filho de Deus as nossas transgressões. Foi transferido para o Filho de Deus todas as nossas enfermidades. E nós simplesmente, num ato de puro desespero, falamos, para mim chega, para mim não dá mais. Pare e pense.
o que é mais fácil hoje. Eu sei que se você falar assim, ah não, hoje a perseguição está tão grande, hoje eu vou parar. Mas o final. Lembre-se que nada pode te separar do amor de Cristo. Lembre-se que Cristo foi enviado para morrer por mim e por você. Deus não poupou o seu único filho. E ele veio para agradar e fazer a vontade do Pai. Por isso que ele morreu por mim e por você. Não vamos deixar que nada venha nos separar do amor de Cristo. Ai, eu não estou aguentando. Aguenta mais um pouquinho. Aguente só mais um pouquinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.